No ar, programa Motivar, Edson Dornelles. Olá, amigos da Rádio Rural de Mossoró, do Instagram do programa Motivar. Mais uma vez, hoje aqui com vocês, Edson Dornelles, para mais um programa Motivar. Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz, Instagram do programa Motivar, @programa Motivar, Facebook, mais tarde, e também no canal do programa Motivar no YouTube, onde o amigo vai encontrar todos os nossos vídeos, os nossos programas ali, para quem não teve condições, tempo, enfim, viabilidade de assistir ao vivo. Hoje, uma ouvinte me disse: eu tento assistir ao vivo porque ao vivo é mais interessante. Eu consigo interagir, eu consigo dar o tchauzinho, eu mando um recado. Mas quando não dá, paciência. Ou eu vou para o Instagram ou eu vou para o YouTube. O importante é que, para quem gosta do nosso trabalho, dos nossos vídeos, do nosso programa, das nossas mensagens, que ao vivo ou depois na reprodução, não deixe de participar, não deixe de estar conectado conosco em todos os episódios, em todos os temas, em todos os programas. E por falar em ficar conectado, lembrem do tradicional apelo: inscreva-te no canal do programa Motivar no YouTube. É muito importante os teus likes, os teus joinhas, e que tu te inscrevas no canal também, clicando em cima daquele sininho chamado sininho de notificação. Assim, o YouTube te avisa sempre que tem um novo vídeo no canal, apesar de que é de praxe que, terminado o programa, algumas horas depois, o mesmo episódio vai lá para o YouTube. Tenho expectativa com isso, amigos, de que tenhamos um canal realmente com muito conteúdo, com muita alegria, com muita motivação. Ultimamente, a gente tem conversado muito, mas quase que essencialmente, sobre temas de mentalidade, temas de comportamento, temas de autogerenciamento, enfim, temas dessa natureza. Mas também vamos voltar para a semana que vem com temas um pouquinho técnicos. Há quem prefira um pouco mais os temas técnicos ligados a empreendedorismo, ligados a dicas de como falar em público, ligados a como desempenhar bem numa palestra, como superar aspectos ligados à insegurança, enfim. E vamos voltar. Nós estamos um pouco afastados, mas na semana que vem a gente volta com alguma coisa mais técnica. Por exemplo, macetes para quem quer efetividade, eficácia numa palestra, numa apresentação. Este tipo de dicas ultimamente não tem aparecido aqui no programa, porque a gente tem concentrado um pouco mais as atenções naquilo que eu costumo dizer para vocês, que entendo ser muito importante, que é a necessidade de nos requalificarmos psicologicamente. O amigo deve estar lembrado o quanto eu insisto aqui no dia a dia de que mais importante do que a sabedoria de livros é a forma como a gente se comporta, como nos comportamos diante dos obstáculos que a vida nos apresenta. Há quem, por tanto ler, ache que está por cima. E há outros que, por não terem esse conhecimento de leitura, de livros e de faculdades, acham que não tem chance nenhuma. E não é assim. O especialista em livros e idiomas e viagens não é necessariamente mais qualificado do que aquele que se prontifica sempre, com boa vontade e presteza, proatividade aos novos desafios, quer sejam pessoais ou profissionais. O cara que se doa integralmente em termos profissionais hoje, ele tem mais espaço do que aquele que é muito qualificado. Mensagem do programa de hoje para começar. Ligados sempre nessa questão. Doe-se mais, tens que te doar mais, até para compensar muitas vezes
um pouco da qualificação que às vezes nos falta, não é verdade? E o fato de às vezes nos faltar alguma qualificação técnica importante para o trabalho não significa que venhamos a ser subestimados, menosprezados ou até dispensados. Não é assim que a banda toca. E a gente costuma ver isso no mercado de trabalho. Gente, vocês viram hoje, às 10 e pouco da manhã, quando divulgamos o tema do programa de hoje. O tema de hoje do programa Motivar é: não consigo confiar nas pessoas. Mais uma vez aqui com vocês, eu insisto nessas questões ligadas ao esforço que cada um de nós tem que fazer para ser mais feliz e viver melhor em sociedade, em harmonia com outras pessoas, certo? Então, hoje, quando eu postei que o tema seria não consigo confiar nas pessoas, imediatamente recebi algumas manifestações. Edson, esse tema parece que é para mim. Outros já se manifestaram dizendo: ai, Edson, isso aí é a minha cara, porque eu não consigo confiar em ninguém. Houve quem dissesse: nossa, não consigo nem imaginar uma pessoa que não consegue confiar nas outras, porque confiar no próximo é muito importante para ser feliz. Vamos analisar essas duas vertentes de pensamento, inclusive dando uma versão da turma da psicologia mesmo, alguma coisa até um pouco mais aprofundada sobre essa arte de não conseguir confiar nas pessoas. Tu te perguntas às vezes: eu posso confiar nas pessoas? Já te fizesse essa pergunta? Eu posso confiar nas pessoas? E é muito comum que a primeira resposta que logo vem à cabeça quando fazemos essa pergunta é: não, não dá para confiar, não devo, não devemos. Muito cuidado, gente. Eu não devo confiar ou eu não posso confiar? Eu não devo confiar ou apenas não devo confiar totalmente? Expressão que a gente usa às vezes: não dá para confiar cegamente. Na verdade, cegamente, essa expressão é meio extremista. Confiar totalmente, cegamente, sem impor nenhuma condição, é que pode-se dizer que principalmente com os pais, na relação familiar de absoluta confiança. O amigo Joelce aqui está dizendo: confio 100% nas pessoas, até que a pessoa me prove o contrário. Há quem pense assim, e há quem pense exatamente o contrário, Joelce. Vamos ver em seguida essa outra opinião. E por mais que pareça absurdo, o contrário do que o amigo Joelce disse tem algum fundamento. Os amigos vão ver daqui a pouco. Então vejam, eu não devo confiar ou devo confiar dentro dos limites? Devo confiar com olhos abertos? Será que existe isso? Eu confio mais ou menos? Porque vejam, o verbo confiar não exige também de nós o pensamento 8 ou 80? Meio complicado, não? Porque confiar é a mesma coisa de mentir. Entendam, no raciocínio do verbo. Existe mentira pequena? Ah, mas Edson, essa foi uma mentira pequena. Meu amor, eu só não te falei detalhes porque eu achei que essa mentirinha pequena não tivesse grande relevância. Mentir, mentira pequena ou mentira grande, é mentira. Não sei se concordam comigo. A verdade sempre acima de tudo. E no caso de confiar, dá para confiar mais ou menos? Porque quem confia mais ou menos se entrega mais ou menos àquele tipo de relação, a relação pessoal ou profissional. Porque quando a gente fala em confiar, normalmente a gente pensa, talvez as mulheres pensem que confiar é na relação, é no namoro, é no marido, quando na verdade a relação de confiança é muito mais ampla. A relação de confiança vale para um ambiente de trabalho, vale para a tua relação para com o colega de trabalho, vale para a tua relação no que diz respeito ao teu chefe, à tua direção. A tua empresa é confiável? Teu chefe é confiável? Teus amigos são confiáveis?
Teu cônjuge é confiável? Teu amigo de parceria de cerveja é confiável? Mais ou menos? Ou será que mais ou menos é a relação e por isso o grau de confiança aparentemente é dúbio, é frágil? E preste atenção, que curioso também. Estou vendo aqui uma manifestação de Jardel Silva do bairro Centro de Mossoró, não, bairro Centro de Açu, Jardel Silva de Açu. Ele está dizendo: Edson, bom esse tema de não poder confiar nas pessoas, ou talvez tentar confiar. Como diz a Márcia aqui, Márcia Andrade, uma mentirinha pode ter uma proporção gigantesca. É o que a maioria das pessoas entendem. Mentira pequena ou mentira grande é mentira. No caso de confiar, devemos ter um certo cuidado com relação àquela relação ou é 8 ou é 80. Ou eu confio ou eu não confio. Talvez. Porque confiar a meia boca é delicado. E o Jardel Silva, do bairro Centro de Açu, está nos dizendo: Edson, esse assunto de confiar, não confiar, tentar confiar, confiar mais ou menos, é muito pertinente para o ano em que a gente vive, né? Temos eleições de vereadores e de prefeitos. Jardel, bem lembrado. Eu, na verdade, não costumo, pelo menos por enquanto não entramos ainda naquele furor político que invariavelmente a gente se envolve. Quem é ligado nas benfeitorias da cidade, quem se preocupa com o crescimento, quem se preocupa com as benesses que acontecem, quem se preocupa com a honestidade, com a transparência, não vai ficar totalmente fora, totalmente incólume diante disso. Como comunicador, eu me sinto na obrigação, às vezes, de dar um puxão de orelha, de fazer um desabafo, de comentar, como comentam os nossos ouvintes, os nossos seguidores, da ansiedade e expectativa imensa que temos de representantes mais sérios, mais solidários, mais transparentes e que se preocupem de verdade com a nossa cidade, com a nossa população. No caso, aqui, como adotado de Mossoró, há 8 anos com negócios em Mossoró, adotei e digo do fundo do coração, gente, gosto, sou apaixonado por Mossoró e decidi que Mossoró é a cidade que eu quero passar o resto da minha vida. Mas eu me incomodo com uma série de questões que precisam melhorar na cidade. E aí, o Jardel de Açu nos lembra: falar em política, diante de um assunto como este, confiar ou não confiar, tem tudo a ver, não é mesmo? A gente vê em alguns bairros aquela faixa: senhor vereador, não ajudou durante 4 anos, agora não venha pedir votos. E essa é uma grande verdade. É uma grande verdade. Obrigado, Márcia. Todo comunicador, principalmente os bons, os leais, os de visão, de cabeça boa, serão sempre formadores de opinião. E a responsabilidade é muito grande, muito grande. Eu sei o quanto as pessoas me ouvem e nos seguem o programa Motivar nas mídias sociais. Aliás, eu fico muito feliz e agradeço a essa audiência que começou somente com o rádio, com as ondas da Rádio Rural, tanto pelo site, bem como pelas ondas que nos permitem alcançar um número muito grande de pessoas em vários estados, inclusive vários países. Portanto, poder confiar é muito importante. Poder confiar nas pessoas, poder confiar no teu apresentador, no teu comunicador, no teu palestrante, como é o meu caso, das palestras, onde eu percebo que o recado que procuro dar é normalmente muito bem aceito. Então, falar em política é falar de algo delicado, muito pertinente e que já serve de puxão de orelha e de alerta para todos os candidatos e pré-candidatos que estarão aí no cômputo das eleições buscando uma cadeira ou a vaga da prefeitura de Mossoró. Lembrem, aproveitando o assunto política, não vamos vender nosso voto, não vamos aceitar um saco de cimento, não vamos
dar o voto em troca de uma cesta básica, ou de uma consulta de oculista, ou de um par de óculos. Não pode ser assim. A cidade precisa de transparência, de bons políticos, e de nada adianta bons políticos se o eleitor se corrompe por tão pouco, não é mesmo? Então vejam, quando a gente fala em mentir, vamos imaginar que mentira é sempre mentira. Quando a gente fala em confiar, pessoal, é importante podermos confiar de verdade e não confiar a meia boca, tá certo? Veja, quando a gente fala em dificuldade de confiar, vocês sabiam que tem gente que tem uma grande dificuldade, uma dificuldade imensa de confiar, uma dificuldade que eu diria que já passando dos limites. Você sabe o que é a pistantrofobia? Treinei, gente. Treinei para não dar nó na língua. Perguntei, tu, amigo, sabes o que é pistantrofobia? Pistantrofobia. Dá um nó na língua para falar. Mas é sobre isso que estamos falando agora. É o medo incontrolável que algumas pessoas têm de confiar em outras pessoas. Medo incontrolável de confiar. Pistantrofobia é uma expressão da psicologia, já que trata situações mais graves, mais agudas dessa dificuldade em confiar. Costuma-se dizer, inclusive, que por ser uma fobia, vejam, por ser uma fobia, aquele medo extremo, ela é passível de tratamento psicológico. É possível que um tratamento psicológico venha a ser necessário. Isso se a tal dor da decepção, do ocorrido, da mentira, da mágoa, porque me traíram, porque não pude confiar, porque não me deixaram confiar, porque me deram uma punhalada pelas costas. Há quem precise se tratar desta pistantrofobia, que é a fobia de não conseguir confiar em alguém. Felizmente, são casos mais raros. Não é a toda hora que a gente encontra uma pessoa completamente descrente. E descrente não apenas na base da desconfiança. Já um caso de saúde, já um caso médico. Márcia dizendo que esse ano vai ser mais difícil, a população está muito vulnerável. Vulnerável, mas tem que ser exigente. Nós temos que ser exigentes. E sejamos exigentes, em primeiro lugar, amigos, em primeiro lugar, Márcia, exigentes conosco mesmos. Nós temos o hábito de exigir muito dos nossos representantes políticos, quando, na verdade, nós somos terríveis também. O brasileiro, ele não é um povo inteligente, que escolhe bem, que vigia durante 4 anos para depois cobrar. Não. O brasileiro normalmente vota no seu vereador e depois de alguns poucos meses nem lembra mais para quem votou. Como vigiar então? Então falarem eu não confio no meu candidato, eu não confio em políticos. Gente, não sejamos radicais. Toda regra tem sua exceção. Talvez no meio político, e eu aceito isso, é uma minoria que dá verdadeiramente para confiar. Isso é lamentável, mas é uma minoria. E como nós queremos sempre um resultado um tanto mais rápido, por sermos imediatistas, é evidente que esperar 4 anos para talvez ter um serviço a meia boca e quem sabe dar uma nova oportunidade para o cara mais 4 anos mamar com todos os benefícios que a legislação brasileira frágil permite, não dá. Temos que ser mais exigentes. Então, essa pistantrofobia precisa ser tratada quando trata-se do caso da pessoa não conseguir de verdade confiar. E existem pessoas assim. Existem pessoas que não conseguem confiar. Como eu disse, felizmente são casos raros dessa fobia, desta doença a ser tratada por psicólogos. Aliás, por falar em psicólogos, antes do programa de hoje, eu bati um longo papo com a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga, parceira aqui do programa. Na verdade, sempre que eu preciso mergulhar mais a fundo em alguns temas, eu bato um papo com ela, uma pessoa extremamente esclarecida, culta, extremamente competente, e não é à toa que por isso é uma das patrocinadoras do programa, a doutora Isabelle. Eu conversei com ela hoje sobre a pistantrofobia, que realmente é um mal
que acaba com a felicidade das pessoas, porque não conseguir confiar, como se diz, nem na própria sombra, é muito triste, meus amigos, muito triste. Agora, muitas vezes a dificuldade em confiarmos nos outros não significa que os outros não sejam confiáveis. Se tu não consegue confiar no João, não significa que o problema é realmente com o João. Às vezes o problema é naquilo que a gente espera das pessoas. Às vezes a gente espera das pessoas e, portanto, confia muito na expectativa de que elas possam fazer algo além do razoável, além do aceitável, quando, na verdade, nem sempre a pessoa consegue corresponder à expectativa. Não significa necessariamente que ela não seja digna de confiança. Existe aquele que premeditadamente falha contigo, te trai, não atende a tua expectativa, mas existe aquele que falha por ter apenas decepcionado a nossa grande expectativa. Quando, gente, temos uma expectativa muito grande de alguém, isso torna-se até uma cobrança. E essa cobrança gera rusgas, gera antipatias e inimizades, porque tal pessoa traiu a tua confiança e mostrou-se ser inconfiável. Quando, na verdade, há quem diga, às claras, não confio em ninguém. Isso é bom? É ruim? Ou é apenas triste? Eu hoje falei com um internauta que mandou uma mensagem no direct do Instagram, do meu Instagram, dizendo: Edson, eu não confio em ninguém. Aprendi a confiar só em mim. Cuidado, amigos. Tenhamos cuidado com os radicalismos. Quem magoou uma vez não significa que vai magoar de novo. Quem certa vez falhou contigo, demonstrou uma vez não ser confiável, será que nunca mais vai merecer a confiança? Atenção, muita atenção, porque a vida não é bem assim, tá ok? Dentro de 1 minuto e meio a gente volta para a segunda etapa do programa Motivar. Esse assunto é muito vasto, gente, muito vasto. Nós precisaríamos, com toda certeza, para falar sobre essa dificuldade de confiar, numa segunda etapa, que na verdade eu não descarto. Voltarmos a conversar na semana que vem mais um pouco, e talvez até um pouco mais aprofundado, e talvez até trazendo a participação dos nossos seguidores, dos nossos ouvintes, que podem mandar comentários e perguntas, citando exemplos e situações pelas quais já passaram, mostrando como é difícil, cada vez mais difícil confiar, tá certo? Eu abro o comercial de hoje falando do nosso patrocinador, Laboratório Análises. Gente, o Laboratório Análises, ele foi o laboratório que mais cresceu no Rio Grande do Norte nos últimos anos. Aliás, tornou-se o maior laboratório do Rio Grande do Norte. Com as reformas, com os novos investimentos e a nova estrutura física, inclusive da sede aqui no centro de Mossoró, foi criado o Laboratório Análises Kids. Lindo demais, lindo demais. Eu não vou dizer que tenho vontade de levar meu filho novamente lá, porque a gente leva quando tem receio de alguma coisa ou precisa tratar alguma coisa. Mas que levar um filho num laboratório como aquele, decorado por especialistas da psicologia e da medicina infantil, nos dá muita confiança. Um serviço de coleta impecável. Credibilidade tem nome: Laboratório Análises. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses, através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró, através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore.
Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fifi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fifi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. De volta com o programa Motivar, segunda etapa. Na verdade, nosso tempo está curto. Estou recebendo um recado aqui da nossa ouvinte Márcia Siqueira. Ela é do bairro 12 anos, aqui em Mossoró, e disse: desde o dia em que eu peguei o telefone daquela moça dos olhos naturais do Terra, aqui no programa, Edson, cessaram as minhas dores de hérnia lombar e bico de papagaio. Fico feliz. Fiz um comentário sobre os olhos naturais do Terra, a empresa americana, onde a representante em Mossoró é Ana Paula, 99616-9696. 99616-9696. Se não conseguiu anotar, já sabe que é só assistir de novo no YouTube ou no Instagram. Hérnia lombar e bico de papagaio era um grande problema, o tormento dela. Gente, eu falei há pouco, cuidado com radicalismos. Atenção, porque o verbo perdoar e confiar andam juntos. Cuidado com as afirmações: decepcionou uma vez, vai decepcionar sempre. Não cumpriu uma vez, não vai cumprir de novo. E a vida não é bem assim. Talvez uma primeira, talvez uma segunda chance. Pensem nisso. A arte de confiar é um grande desafio. E o que dizer daquela frase: quem não confia em ninguém é porque também não merece confiança? Ela é meio radical também. Algumas pessoas têm dificuldade de confiar, mas não significa que não sejam pessoas confiáveis. Eita, hein? E agora? Já escutaram isso alguma vez? Quem tanto desconfia é porque também não merece tanta confiança. É um pouco de radicalismo. Existe um entendimento, presta atenção, existe um entendimento que nos mostra que às vezes as pessoas não cumprem com o esperado, mas não é por maldade. Às vezes é falta de perícia e perspicácia e agilidade no atendimento a uma determinada expectativa. Simplesmente isso. Às vezes a gente confia determinada coisa a alguém, quando na verdade o erro é nosso. Escolhemos a pessoa errada para delegar determinada função. Porque delegar uma função a uma pessoa que não tem capacidade de cumpri-la significa ter confiado na pessoa errada também. Confiança não é só na traição, mas é no fato da pessoa não atender à tua expectativa. Cuidado, às vezes esperamos das pessoas mais do que elas podem nos dar. Às vezes somos exigentes e até intransigentes, achando que os outros têm obrigações acima do normal. Quando a gente faz algo por elas, não significa que elas fiquem necessariamente na dívida. Quando tu te prontificas a ajudar alguém, que não seja esperando algo em troca. A vida não é assim. Não é essa a matemática que vai fazer com que tu sejas mais feliz. Agora, para finalizar, atenção. Há uma vertente da psicologia, amigos, que defende o ato de que não confiar nos outros é normal. Eu vou repetir. Há uma vertente da psicologia que defende que o ato de não confiar nos outros é uma coisa totalmente normal. Essa vertente da psicologia
defende que devemos nós nos preocuparmos, capricharmos e nos esforçarmos para ser quem nós esperamos que os outros sejam conosco. Ou seja, tu desejas que João, Maria e Antônio sejam assim, assim e assim contigo. Bom, em primeiro lugar, sejas tu mesmo esse exemplo de lealdade, de respeito, de seriedade, de fidelidade, de responsabilidade. Sejas tu uma pessoa mais completa. Essa vertente da psicologia defende que nós devemos mudar a nossa conduta, que nós devemos ser como esperamos que os outros sejam conosco. Ou seja, quando eu sou essa pessoa correta, leal, amiga, parceira, decente, responsável, eu vou atrair fluidos positivos e as pessoas à minha volta, com o tempo, tendem a serem assim também. De uma forma geral, eu acho que tem sentido esse raciocínio desta vertente, a menos que tu estejas investindo em causa perdida, a menos que tu estejas investindo em ser tudo isso com quem não merece, com quem não tem caráter e com quem não tem escrúpulos, não é mesmo? Não vamos investir nosso tempo, o nosso amor e a nossa dedicação para efetivamente quem não venha merecer. Mas atenção com a inocência demais, com a ingenuidade. Cuidado, tem gente que tem um dedinho podre para atrair gente ruim. Tem gente que tem dedo podre para atrair más relações. Tem gente que tem dedo podre para escolher más propostas de trabalho e más perspectivas. Um pouquinho de intuição, de inteligência, de feeling, de sensibilidade, com toda certeza, meu amigo, vai te fazer bem, tá certo? Agora, em alguns casos, vai surgir a necessidade da terapia, certo? Vai surgir a necessidade da terapia e aí não tem como fugir. A desconfiança extrema e a mais absoluta convicção de não confiar em ninguém é caso extremo de pistantrofobia, como eu comentei antes, pistantrofobia, caso para tratar-se com a psicologia, tá certo? E para isso existem bons especialistas, bons profissionais, bons psicólogos aqui na cidade de Mossoró e em todo o Brasil. Eu citei há pouco para vocês a doutora Isabelle Paulini, que é parceira aqui do programa, pessoa que sempre me auxilia numa série de atividades. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, pela participação. Eu não estou conseguindo ler todos os recados do WhatsApp de hoje. O que não deu hoje fica para o próximo programa. Um beijo no coração de vocês. Eu, Edson Dornelles, mais uma vez, me despeço aqui do Instagram e do microfone da Rádio Rural, mandando um beijo no coração de vocês e lhes dizendo, mais uma vez, foi um privilégio ter estado com vocês.